Boa noite, amigos. Nós recebemos com muito prazer o doutor Adilson Torreão, que é uma das grandes figuras da odontologia pernambucana. É um mestre de embelezar os sorrisos das pessoas. Doutor Adilson, o senhor vai nos falar de uma grande novidade, né? Start. O que é o Start? Boa noite, João. O Start é o seguinte, a gente já trabalha com odontologia, nós já temos um histórico familiar grande, meu pai já era dentista, a gente já tem um histórico de 50 anos, eu já trabalho há 30 anos com odontologia e os pacientes nossos sempre cobraram que a gente atendesse as crianças, né? E a gente nunca teve esse setor na clínica e a pressão começou a ser grande de a gente ter esse setor na clínica. E aí a gente reuniu os dentistas, vamos então criar esse setor e a gente criou esse setor de odontopediatria, um público infanto-juvenil, e na hora de procurar o nome, a gente achou o nome que seria Start, que significa início, né? Então, Torreão Start foi o nome de escolha para a gente começar a tratar nossas crianças, vamos dizer assim. A sua clínica é no ITC. Onde é esse Start? É no ITC também. Nós, na realidade, não tínhamos como atender crianças junto com o público mais velho, porque a criança requer um cuidado especial, uma recepção diferente. Não dá para misturar a criança com pacientes mais idosos, vamos dizer assim, no mesmo local. Então, a gente optou por fazer no próprio empresarial, no ITC, mas numa sala à parte. Então, nós construímos uma sala específica para esse público jovem. O que é que tem de diferencial para essa turma jovem? Tem brinquedo, é? Tudo que você imaginar, videogame, brinquedo, internet, esse público altamente jovem, ele é altamente conectado, né? Então, tem coisas para crianças também, para bebês, tudo projetado, tudo feito pensando no público infanto-juvenil. Doutor Adilson, o dente de leite também dá problema, dá? Dá problema, sim. Certo? Dente de leite dá cárie. A gente sabe que pacientes que têm a dentição de leite mais saudável serão pacientes que provavelmente terão a dentição permanente mais saudável. E o inverso também é verdadeiro. Se a gente tem problemas na dentição de leite, a dentição permanente terá grande probabilidade de ter problema. Então, a gente desde cedo cuida da dentição. Na realidade, hoje em dia começa-se a cuidar já na grávida. A grávida já faz consulta com um especialista em odontopediatria, para já ir orientando, já dar nutrição, tudo isso para poder ter um bebê saudável e já começa na fase de bebê, já começa a cuidar dos dentes. A estrutura do dente de leite é igual à do dente permanente? É bem parecida, tá? Tem basicamente as mesmas coisas, só que microscopicamente tem algumas diferenças, mas basicamente é bem parecida, diferencia mais o tamanho. E quando a criança perde o dente e joga em cima do telhado, melhora a situação dele? É a superstição do pessoal, né? A fada do dente, jogar no telhado para fazer um pedido. É uma forma lúdica também de você convencer a criança a tirar o dente. Não, vamos tirar esse dentinho que está mole para a gente jogar para a fada do dente. É uma forma que o odontopediatra tem para que a criança aceite melhor esse tratamento. O doutor Adilson, a odontopediatria pode ajudar a dar um visual melhor aos dentes? Porque o adulto vai ter que botar aqueles aparelhos e tal, mas começando de criança facilita? O foco na criança, na realidade, não é estético. O foco é saúde. Esse é o principal foco. É evitar cárie, evitar problemas gengivais, evitar também problemas de mordida, tá? Pacientes que têm hábito de chupar dedo, chupar chupeta. Então, nessa infância ainda do dente de leite, existe sim alguns aparelhos que o especialista utiliza para que quando a paciente modifica a dentição não tenha problemas estéticos, nem problemas de tamanho de arcada. Agora, como é que o senhor vai fazer com sua clientela de adulto? O senhor vai atender as criancinhas também? Não. Eu não tenho essa especialização. Tá? A gente contratou um especialista, a doutora Ana Paula, que tem essa especialização. Tem o doutor Matheus também, que vai atender o público mais adolescente. Então, a gente foi atrás de um profissional para aumentar a nossa equipe, na realidade. E qualquer idade o cliente vai passar para o doutor Adilson? Vai sair da Start para virar adulto? Que idade? Via de regra, eu começo a atender os pacientes a partir dos 16, 18 anos de idade. Antes disso, quem cuida é o pessoal que cuida desse setor infantil. E o tratamento, existe a criança Down, o Start
vai cuidar da criança Também. Hoje, a especialista em odontopediatria, ela também atende pacientes especiais. Ela tem todo um estudo, todo um preparo para atender pacientes especiais, sim. Start vai ter quantas pessoas na equipe? Nós temos o consultório que a gente montou são 2 cadeiras, né? São duas salas para atendimento. Mas a equipe ao todo, hoje, lá no Torreão, a gente tem 10 profissionais. Porque quando a gente fala lá no Start, a gente pensa no público infantil de odontopediatria e pensa no adolescente também, de seus 12, 15 anos de idade. E aí a gente tem muito paciente que precisa fazer remoção de siso, por exemplo. Então a gente tem um cirurgião especialista nessa área, certo? Parte de prevenção, tem outra pessoa que cuida também dessa área. Então a equipe, de uma forma geral, a gente tem 10 dentistas trabalhando integrados. E com que idade o dentista retira o siso, que é o dente do juízo? Varia muito de paciente para paciente, tá? Mas via de regra, em torno dos 15 anos de idade, já é a média, vamos dizer. Alguns pacientes antes, outros pacientes depois. Depois do intervalo, nós vamos continuar conversando com o Dr. Adilson Torreão. Doutor Adilson Torreão, agora nós vamos saber das novidades para os adultos. Já falamos das crianças, do Start. Escova de dente, qual é o seu conselho melhor? Veja bem, hoje existem várias escovas boas, certo? O mercado melhorou muito. Escova de dente é uma coisa que teve uma grande melhora. O que a gente recomenda, que antigamente se pensava em usar escovas mais duras para ter uma escovação melhor. Hoje a gente sabe que é o contrário. Escovas macias, elas são melhores do que as duras. As duras traumatizam a gengiva, desgastam os dentes. Então, hoje, a gente recomenda usar uma escova macia para ter um cuidado melhor com a gengiva e com os dentes. E aí existe uma gama de marcas que tem esse tipo de escova, Curaprox, Oral-B, Colgate, desde que a pessoa, quando vai comprar, escolha uma escova que seja macia. Essa é a principal recomendação da gente. Doutor Adilson, uma das prioridades que o senhor tem com os seus clientes é o visual, a beleza, né? E como é que está esse negócio de limpeza dos dentes, para ficar mais brancos? Veja só, João, a parte de cuidado dos dentes, de prevenção, de limpeza, isso aí é fundamental, certo? A parte de estética foi uma área que evoluiu muito na odontologia. Antigamente o paciente ia para o consultório buscando saúde, só saúde. Era uma cárie, era uma inflamação gengival. Hoje a gente atende pacientes que não têm problema de saúde algum, gengiva sadia, dentes sadios, mas não estão satisfeitos com o seu sorriso. E aí esses pacientes buscam melhorias estéticas, que vai desde um simples clareamento, às vezes uma correção com aparelho para melhorar a posição do dente, até uma modificação de forma com uma restauração de resina ou com as famosas lentes de contato também. Ou seja, são tratamentos puramente estéticos, na maioria dos casos. Agora, esse negócio de lente de contato, né, doutor Adilson, precisa cuidado. Porque eu tenho encontrado algumas pessoas que têm 800 dentes, que bota aquele negócio, fica aquela coisa branca, falsa, é preciso cuidado, né? Muito cuidado mesmo. Infelizmente, virou uma febre esse lente de contato. Muita gente fazendo e muita gente querendo muito branco, que fica muito artificial. O que eu tenho observado no consultório, a gente já trabalha com lente de contato há muito tempo, há mais de 10 anos que a gente já trabalha com essa técnica, que os pacientes chegavam no consultório antigamente e faziam, eu quero um dente branco, e hoje em dia já mudou. Hoje em dia eles chegam lá e fazem, eu não quero meu dente tão branco, parecendo um sorriso fake, eu quero uma coisa mais natural. Isso me agrada bastante, porque a gente é adepto da filosofia do natural, bonito, mas natural. O senhor teve durante muito tempo 2 garotas de propaganda fortes, Tereza Collor e Joelma, não foi? Isso, exatamente. Foram nossas pacientes, se mudaram, né? Tereza está morando em São Paulo, Joelma em Goiânia, e aí a gente perdeu o contato, mas a gente tratou as duas, sim, por muito tempo. Mas o trabalho que você fez nelas foi importante? Muito importante, muito importante.
Joelma, principalmente. Joelma, quando foi lá para o consultório, ela tinha um sorriso que não era muito agradável e foi o empresário dela que levou ela lá no consultório e pediu para a gente melhorar o sorriso. E a gente fez um tratamento estético nela bem complexo, que melhorou bastante e foi quando ela realmente começou a aparecer na mídia, né? Quando ela chegou para a gente, ela era totalmente desconhecida. Olha, outro dia eu estive na sua clínica e pensei que o senhor tinha deixado de ser dentista para ser astronauta. Quais são os cuidados que o senhor tem no atendimento para fugir aí da Covid? A Covid, o mundo está mudando, né? E até semana passada saiu um artigo interessante, porque o Covid, teoricamente, os dentistas seriam muito contaminados, porque a gente trabalha com o paciente está de boca aberta, sem máscara. Então, teoricamente, não é que o dentista vai transmitir, mas seria uma classe que ia se contaminar bastante. E não aconteceu isso. Os dentistas são muito pouco contaminados. A parte de contaminação do paciente, isso aí está sendo muito raro, vou dizer zero para você. A parte de controle de infecção sempre existiu no consultório odontológico. Então, a parte de esterilização, controle de infecção cruzada, isso sempre existiu, não mudou nada da rotina do consultório. O que mudou foi o cuidado com a Covid a mais. Mudou o tipo de máscara que a gente utiliza, mudou que a gente usa mais paramentação, o agente para se proteger e evitar essa contaminação cruzada, algumas substâncias de desinfecção mais fortes que a gente utiliza. Basicamente, só isso que mudou. A parte de infecção, de esterilização, essa continua a mesma. Mas limitou, evidentemente, o número de pessoas atendidas. Limitou. Hoje a gente, por exemplo, tenta evitar que o paciente venha muitas vezes no consultório. Então, o paciente vem, no lugar de passar 1 hora, a gente passa um período maior para ele evitar estar circulando, inclusive pegando elevador, tudo. Então, o paciente vem, a gente faz o máximo de procedimento naquela consulta. Então, as consultas hoje são mais longas, reduzindo a quantidade de pacientes ao longo do dia. Esse setor de implantes, que o senhor também já é mestre, tem evoluído muito, doutor Adilson? Muito. A evolução no implante foi, acho que a grande revolução na odontologia foi a implantodontia. Modificou bastante. Hoje a gente praticamente não tem mais pacientes que usam dentadura, vamos dizer assim. Perereca, chamavam de perereca. Né? E os políticos, agora também em época de campanha, tem político que distribuía perereca. Exatamente. Hoje a tecnologia evoluiu bastante e a gente consegue fazer implante praticamente em todos os pacientes. Pacientes que têm limitações, existem técnicas de regeneração óssea que a gente consegue fazer o implante. Então é uma coisa que evoluiu muito e é uma satisfação muito grande. A gente realmente é uma coisa que dá muita satisfação, é tratar pacientes que têm perda dentária e a gente devolver o sorriso para o paciente com implante. Depois do intervalo, nós vamos continuar conversando com o Adilson Torreão. Nós vamos continuar conversando com o doutor Adilson Torreão, essa legenda da odontologia pernambucana. Doutor Adilson ainda é professor, né? Sou professor, sim. Gosta de ensinar? Gosto, bastante. Agora, o seu filho já está num patamar acima do senhor, né? Eu espero. Ele está no outro tipo de odontologia, né? Na realidade, meu filho, quando foi fazer odontologia, resolveu fazer odontologia, a gente quis que ele fosse para a universidade, para a faculdade lá em Campinas. Foi a universidade onde eu fiz o mestrado, que hoje está entre as 5 melhores do Brasil. Então, ele quis ir para lá e ele está lá morando em Campinas, está agora no penúltimo ano de odontologia e vamos ver aí se ele segue. Mas qual é a odontologia dele? 3D, né? Hoje essa faculdade, a Bandic, né, São Leopoldo Bandic, é uma faculdade que foi toda projetada é uma das primeiras faculdades no Brasil com odontologia digital, tá? Que a tendência hoje é a gente partir para a odontologia digital. A gente já faz lá na clínica muita coisa digital, mas é uma revolução que está acontecendo na odontologia, como no mundo todo, né? O digital está revolucionando o mundo. Então, a odontologia digital realmente está acontecendo uma mudança muito forte na odontologia e a gente acredita que nos próximos 10 anos aí a gente vai ver uma mudança completa da odontologia. Olha, desde que eu lhe conheci, que eu vejo o seu lado fotógrafo. É importante para o dentista ser bom fotógrafo? Muito importante, muito importante. A gente gosta de fotografar, mas a fotografia hoje é fundamental para a gente dar diagnóstico, fazer planejamento, fazer análise estética. Sem fotografia a gente não consegue fazer uma odontologia de alta qualidade. Ainda hoje, né? Ainda hoje.
É a primeira coisa da odontologia digital, né? Se a gente pensar na fotografia como uma ferramenta digital, é a primeira coisa que começa com a odontologia digital, fotografia. Agora, vamos falar dos prazos, doutor Adilson, porque a mulher tem aquele prazo que tem que ir lá para o ginecologista, o homem tem que ver lá sobre o problema da próstata de ano em ano, o cardiologista de ano em ano e o dentista. Boa pergunta, João. O dentista é o seguinte, via de regra a gente fala uma vez por ano, tá? Mas lá na clínica a gente tem um setor de controle que a nossa especialista nessa área de prevenção, ela vai avaliar junto com o paciente, dependendo do tipo de escovação, índice de cárie, inflamação gengival, se ele precisa ir uma vez por ano, ou se ele precisa ir a cada 8 meses ou a cada 6 meses. Tem pacientes que precisam ir até de 3 em 3 meses, certo? Então, isso aí varia do paciente, isso aí tem que ser feito um diagnóstico pelo especialista. Mas, via de regra, a gente costuma dizer, pelo menos uma vez por ano vá ao dentista. Agora, por exemplo, a gente sabe que o câncer, se não houver uma prevenção, ele pode se tornar muito mais sério do que o anterior. Por exemplo, uma cárie, em 3 meses, 6 meses, evolui muito? A cárie é o seguinte, a cárie ela não funciona assim, como uma linha reta contínua. Ela funciona por picos. Você tem uma cárie, ela aumenta e dá uma estabilizada, depois ela aumenta novamente. Então, se ela tiver um pico nesses 3 meses, ela evolui muito em 3 meses. Tem pacientes que evoluem muito rápido. Por isso que a gente bate muito em prevenção. Paciente que tem alto índice de cárie, por exemplo, esse paciente precisa ir, de repente, de 6 em 6 meses no consultório, porque se começar uma cárie, ela é diagnosticada muito precoce e consegue se resolver o problema rapidamente. E as criancinhas lá do Start devem ir a partir de que idade? Você disse que já está tratando na barriga da mãe. Exatamente. A gente recomenda já, desde bebê, já começar a ter uma orientação do odontopediatra. No mínimo, assim, começou a nascer o primeiro dentinho, já tem que fazer uma visita para o odontopediatra para receber toda a orientação de como a mãe cuidar daquele dentinho. E quais são os cuidados que o neném tem que ter? Bom, a orientação... E a chupeta? É a favor ou contra a chupeta? A chupeta tem o limite da chupeta, né? Você não pode usar a chupeta com uma criança até uma certa idade. Seus filhos usavam a chupeta até que idade? Até 2 anos. Depois de 2 anos, Você gente tirava? Porque a gente sabe que se usar por muito tempo, começa a haver malformação na boca, certo? Então, a gente tem que ter esse cuidado. E aí, o odontopediatra vai orientar, por exemplo, a famosa cárie de mamadeira, porque as mães, algumas tinham esse hábito de dar mamadeira com coisas doces para a criança dormir. Isso é terrível, dá muita cárie. Chantagem, né? Dá muita cárie. Então, isso a gente orienta desde novinho, desde bebê, vai orientar a mãe para que a criança tenha a dentição saudável durante toda a infância. E o adolescente? Mesma coisa, tá? O adolescente... O adolescente já está com dentes fixos. Né? Mas o adolescente, ele é uma idade mais complicada, como todo rebelde, adolescente, né? rebelde. Então, o adolescente, para você orientar ele a escovar, orientar a usar fio dental, muitos deles são muito rebeldes nisso aí. Então, precisa ter uma vigilância mais de perto, uma motivação, um cuidado mais de perto. Mas ele está no Start até 16 anos. 16 anos ele sobe. 16 anos ele já começa a ser tratado como um adulto. E essa parte do controle contra o coronavírus, lá no Start, vai ser tão rigorosa quanto na clínica? Tão rigorosa. O coronavírus aí veio e a gente tem que ser rigoroso com ele, né? E todo cuidado é fundamental. Agora, a pergunta para terminar definitiva. Doutor Adilson Torreão, vai tomar vacina? João, veja só, hoje eu não me sinto confortável ainda para tomar a vacina. Vamos ver quando essa vacina chegar, como é que ela vai ser feita, tudo. Eu acho assim, precisa ver essas pesquisas com essa vacina, como é que vai ser, né? Meio complexo. Então, está dada essas informações e já sabe, Start fica no 3º andar do ITC. 3º andar do ITC. E as crianças lá, vai ter videogame, vai ter brinquedo, mas lamentavelmente vai ter broca também. A broquinha, a broca realmente é o artigo de consumo do dentista, né? Mas hoje é menos barulhenta. Bem menos barulhenta, bem menos barulhenta. E menos dolorosa? Também. Um forte abraço e até a próxima semana, se Deus quiser.